aqui para adorar ao Rei dos Reis, sabedores de que dele vem todo bem e bênção, sabedores de que Deus é o nosso presente nas tribulações. Amém? Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso, repita comigo, ele é poderoso para fazer o que, amados? Ele é poderoso. E o poder dele faz. Ele é poderoso para fazer. E para fazer o quê? Infinitamente mais do que a gente pode imaginar. Então hoje é dia de Deus fazer infinitamente mais do que você pode esperar. Hoje é dia de Deus fazer sobre a sua vida, sobre a minha vida, algo que a gente não espera. Surpresas, superações, expectativas. E isso começa reconhecendo que Ele é o poderoso, de que dele vem todo o poder e toda a glória. Vamos fazer isso? Põe a sua Bíblia sobre sua mão, seu celular, feche seus olhos, dê nas suas mãos e diga a Ele que Ele é poderoso. Diga a Ele que você veio aqui por Ele. Oh Senhor, viemos aqui por Tua causa, Senhor. Nós viemos aqui para Te adorar, Senhor. Viemos aqui para Te cultuar, porque sabemos que a vida vem do Senhor. Sabemos que se estamos vivos em obra Tua, Senhor. O Senhor já nos surpreendeu muitas vezes. E nós queremos, Senhor, que esta noite nós vamos Te cultuar, Te adorar, orar ao Senhor, Te buscar a Tua face de uma maneira tão especial, Senhor. Que o Senhor vai se agradar de nós e fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder. Conforme o Teu poder, manifesta o Teu poder, Senhor, esta noite aqui na Tua igreja e nas vidas de cada um de nós. Nós oramos assim, e se você crê nisso, amado, se você concorda com essa oração, diga aleluia. Dê glória a Deus aí, meu amor. Dê uma salva de palmas a Ele, ao Senhor. Vamos derramar? Me derramar, dizer que Te amo. Derramar, dizer-te preciso, dizer-te preciso, me derramar, dizer isso, diga a Ele, dizer que és formoso, vamos tratar dele nisso. Eis-me aqui outra vez. Eis-me aqui. Isso, cante outra vez. Diante de Ti abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o Teu toque, por Tua bondade, libertas-me ser no calor deste lugar. Diga, eu tenho
dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Você pode aplaudir ao Deus formoso? Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me prostro aos teus braços, onde encontro. Vamos dizer ao Senhor, vamos orar ao Senhor. A Ti eu vou clamar, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. A Ti vou caminhar, Tu és. E sim, Senhor, tudo pode passar, mas o amor de Deus nunca pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre, 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 meu irmão. Prepara pra mim. Eu me rendo, eu me rendo. Pra viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro teu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, diga ao Senhor, meu amado, Jesus. Eis-me aqui. Vamos dizer mais uma vez. Eu me rendo aos teus pés. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Eu me lanço aos teus passos, te encontro teu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Adore o Senhor com as suas palmas, com o seu grito de júbilo. Diga que Ele é lindo, que Ele é belo. Nós viemos aqui esta noite para cultuar ao Senhor. Lembra que Ele tem todo o poder? Ele tem poder para até ressuscitar vidas, amado. Há mortos e há mortos vivos. O nosso Deus ressuscita mortos.
mas o nosso Deus também ressuscita mortos-vivos. E se hoje há algo morto em você que precisa ser ressuscitado, meu amado, esse é o dia. Você crê nisso? Deu glória a Deus aí? Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, Deus. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome envolve o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, a minha história ressuscita. Ele tem poder. Faz um milagre, me chama para fora. Vem, nada nessa hora, ressuscita-me. Você crê que o Deus que ressuscita a morte lá nesse lugar? Deu glória a Deus, meu amado. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida. Meu estado, faz tempo que eu não vejo a luz do dia, tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados.
e submergir a tua mão, me traz a tona pra respirar. Esse é o nosso Deus, me faz andar. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha canção, Quantas vezes o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo. Se o mar me submergir,
aqui expressamos a Ti, Senhor, por tudo aquilo que cantamos com o nosso coração, na certeza que nós cremos naquilo que nós cantamos, Senhor, que nós cremos naquilo que oramos a Ti, Senhor, o Teu poder, a Tua maravilha, o milagre da transformação, da cura e da libertação. Louvamos o Teu nome, Te exaltamos em nome. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pode assentar, meu irmão, pode assentar. Que bom cantar aleluia, mas você sabe o que é aleluia? As pessoas falam do aleluia e falam aleluia às vezes de forma tão leviana, às vezes sem saber o que é. Tudo é aleluia, aleluia. Aleluia, duas palavras, junção de duas palavras hebraicas, al Yahvé, aleluia, que significa louvado seja Deus. Então toda vez que você fala aleluia, você diz louvado seja Deus. Aprendeu? Ninguém mais esquece. Glória a Deus. Queridos, que bom que você está aqui nesta noite de quarta-feira, uma noite já fresquinha, abençoada, com o louvor tão abençoado que o nosso pastor Antônio, alegre, cheio de graça do Senhor. Que bom que você está aqui. Queremos agradecer pela tua presença e já fazer até perguntando se há entre nós nesta noite alguém que nos visita pela primeira vez que está conosco. Tem um rapaz na cara. Deus abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo ao centro. Tem mais alguém? Não, acho que é só ele. Tem mais alguém? Levanta a mãozinha. Ah, tem uma irmãzinha ali do lado direito. Seja bem-vinda. Deu um presentinho para a irmã, que o irmão já foi entregue lá, uma lembrança nossa para você, que nos honra com sua presença nesta noite. O pastor Jorge depois vai dar os avisos aqui, avisos importantes para esta semana, final desta semana e essa reta final de ano. E eu quero já convidar você a abrir a sua Bíblia rapidamente. Aqui nós vamos falar de dízimos e ofertas. Amém. Amém? Vamos falar disso, não é verdade? Amém? Amém. Você já deu uma... Glória a Deus, irmãos. Há um texto no livro de Êxodo, você pode ir abrindo Êxodo, capítulo 35. Capítulo 35 de Êxodo, me chama a atenção o comportamento do povo hebreu, que está saindo do Egito em meio a muitas adversidades, muitos problemas. Eles estão vendo o poder de Deus, há uma rebelião, há a lei do Senhor que o Senhor entrega para Moisés, as tábuas da lei, há uma segunda tábua da lei, e depois que parece que as coisas estão serenando, o Senhor fala o seguinte: agora é hora. Nós começamos a montar aqui aquilo que eu tenho de propósito, projeto para a vida desse povo. E no capítulo 35, lá a partir do versículo 20, o Senhor começa a mandar o povo a trazer as ofertas para a construção do tabernáculo, e aquele tabernáculo que vai ter uma representação profunda para aquele povo durante séculos, e na verdade durante milênios, porque depois do tabernáculo, aquele com aquelas madeiras, com véu e com couro de animais e etc, e ouro e prata em propiciatório e a arca, esse tempo depois vai passar para o tempo que depois vai acabar. Mas o que chama a atenção aqui no versículo, a partir do versículo 20, olha o que diz o texto: então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, porque eles tinham ido lá a chamada congregação, que não era o tabernáculo, era onde Moisés ficava, e o povo ia lá e Moisés não ficava junto com o povo, ele ficava afastado, então eles iam lá para consultar Moisés, e o Senhor falou com Moisés, e o povo foi lá, e ele diz: olha, e veio todo homem cujo coração moveu, cujo espírito o impeliu, e trouxe oferta ao Senhor.
para a obra da tenda da congregação e para todo o serviço, para as vestes sagradas. Versículo 22, vieram homens e mulheres todos dispostos de coração. Sabe o que chama a atenção nesse texto? Porque a gente, olhando assim, por cima, mas o povo, Moisés, é tudo muito fácil. Não era fácil, era muito difícil. E essa dificuldade, ela não vem porque simplesmente Moisés era o homem que Deus usava, não era simplesmente porque Deus manifestava o poder, porque mesmo grande parte desse povo, um pouco antes, eles tendo visto tudo isso, foram rebeldes com o Senhor. E a gente sabe que um pouquinho antes, muita gente morreu por causa da rebeldia. Mas esse povo aqui está vendo coisas sérias acontecendo. Eles veem que o rosto de Moisés está brilhando. Eles veem que Moisés é usado por Deus porque a glória do Senhor se manifestava naquele lugar. E na hora que o Senhor convoca esse povo vai. E eles se dispõem a trazer oferta ao Senhor. Irmão, você só faz isso se você tiver uma convicção no teu coração. Que a igreja, a obra é de Deus. Se você não tiver essa convicção, se você não tiver a certeza da responsabilidade, da fidelidade da igreja do Senhor, meu irmão, você não faz. Você não faz. Porque você não faz com aquilo que você não acredita. Se nós estamos aqui, se Deus nos estabeleceu nesse lugar, e que esta obra pertence ao Senhor, e que nesta noite, cada um de nós tenhamos esse mesmo sentimento, deixar com que o Espírito nos impulsione e fale no nosso coração: esta obra é minha, esta obra é minha, não é coisa de homem. E se você tiver essa convicção no coração, se você tiver a certeza de que quem está à frente é pessoa de responsabilidade que Deus estabeleceu, como Deus estabeleceu para Moisés, eu ia até mudar o texto aqui, dizer: então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, onde está o texto, e fala que todos eles se apresentaram a Moisés. Aqui se apresentaram na igreja, se apresentaram diante do pastor Jason, porque foi a pessoa com quem Deus estabeleceu neste lugar para conduzir esta igreja. Então, queridos, quando nós chegamos nesse momento, e é sempre muito difícil você falar de dízimos e ofertas, em função de tudo aquilo que a gente ouve, se você tiver a convicção de que Deus está nesse lugar, em que há um compromisso desta igreja com a obra dele, deixa o Espírito do Senhor tocar no seu coração, e eu tenho certeza que ele vai falar muito mais do que a sua razão está falando. Amém? Podemos ficar de pé para nós orarmos? Você tem aí atrás, na frente da sua cadeira, envelopezinho, que você já sabe, mas tem visitantes. Você já sabe que se você não usa dinheiro, né, em cash, nós temos a maquininha aqui para passar o Pix. Você pode fazer isso aqui ou lá atrás, lá com o nosso querido irmão Ângelo. E você também já sabe que nós já temos o Pix da igreja. Pode projetar, não, está passando ali. Nós temos o Pix da igreja. Eu sei que é difícil sair com dinheiro e é complicado sair mesmo. Pix, se você não quer fazer o Pix aqui, faça em casa. Você que está nos assistindo em casa, você pode agora. Como é que eu faço? Pix da igreja. Eu não sei se a gente pode projetar. Já está lá. E se o nosso cinegrafista aqui pode, se ele pode colocar lá. Olha lá, nós temos o número do Pix, já está no nome da nossa igreja. Já dispensamos os serviços, bons serviços do nosso querido Ângelo. E você que está em casa, você pode fazer isso. E deixa Deus te usar como nós costumamos falar. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, nós queremos te adorar nesta noite, Senhor. Nós queremos
nós queremos te bendizer. Assim como tu fizeste com aquele povo, Senhor, lá no deserto, uma caminhada difícil, uma caminhada árdua. Senhor, aquele povo, em meio a tanta dificuldade, não deixou de querer contribuir com o propósito que o Senhor estabeleceu. Hoje, Senhor, as nossas necessidades são outras. Lá falou do serviço, da roupa do sacerdote, falou dos serviços, tu sabes, Pai. Conhece a necessidade dessa igreja, que é teu povo, Senhor, teu povo que te ama e reconhece que esta obra do Senhor, possa ser usada nesta noite para ser abençoado, ofertando, dizimando, Senhor. Assim eu oro e abençoo cada um dos teus filhos, e que a necessidade que cada um tenha, Senhor, venha estabelecer, Senhor, uma bênção, Senhor, de portas de emprego, de melhores salários. Assim eu oro, Pai, abençoa a tua igreja, louva o teu nome, Senhor, por esta congregação, e por tudo te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você pode vir à frente, querido. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Mais uma vez, Queremos o teu nome engrandecer. cante mais alto, vamos cantar com nossas vozes. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno sobre e céu. Aplauda o Deus eterno. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Boa noite. Na paz do Senhor. Estou feliz por estar na casa de Deus pela 10ª vez. Na sua vida também. Eu não sei se você já teve o prazer de cumprimentar quem está do seu lado. Você sabe o nome da pessoa do seu lado? Então diga o nome dela, diga: Deus te abençoe, fulano. Que bom que você veio. Temos alguns queridos amigos conosco, entre eles o pastor Santos Rodrigues, mais uma vez nos honrando. E nós nos propusemos hoje a falar sobre o tema que foi ventilado durante o louvor, sobre milagres, algo que Deus nos inspirou, e mesmo tendo a chance de convidar alguns dos nossos pastores para ministrar hoje, mas senti muito forte no meu coração que era o que Deus queria que eu falasse hoje para você, baseado naquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. E eu tenho vivido dias muito interessantes, às vezes pela madrugada o Senhor inspira alguma coisa no nosso coração e a gente escreve, e o que trouxe, do jeito que eu anotei, eu até fiz o PowerPoint, mas eu não consigo lembrar o nome que eu dei ao PowerPoint ali, e eu e o computador não nos entendemos, mas eu tenho anotado as coisas aqui que eu quero falar. É que para melhor fixação o PowerPoint ajuda, né?
Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos 16 e 15. Hoje nós recebemos o pedido de uma família para orarmos pelo senhor Abílio Manuel Assunção Rodrigues, que está internado. A gente estava com o dia bem cheio, então solicitei a ajuda do pastor Pedro. O pastor Pedro esteve lá e nós vamos estar clamando daqui a pouco pela recuperação desse senhor e por outros que estão enfermos. Eu vejo que alguns que estavam enfermos, a Antônia estava enferma, já está aqui hoje. Como é que está Luiz? Luiz está aí, Luiz está aí, que bom que veio, glória a Deus. A gente ora, quando fala a gente, fala igreja, ora e Deus atende, irmão. É que a gente não valoriza a oração como deveria, né? A oração funciona. A gente reclama, a gente murmura, a gente bate o pé, mas se a gente orasse, a gente teria mais resultados. E eu quero falar sobre isso. Eu tenho ministrado bastante sobre o evangelismo, sobre o papel de cada crente, não da igreja, não é? Temos dito desde o primeiro dia que nos reunimos lá em casa, começamos a falar sobre a igreja, temos falado que nós não somos uma igreja de programas, nós não somos uma igreja que você diz assim, tem um ministério de evangelismo. Tem sim, a igreja lá, ela evangeliza, tem um ministério. Tem o ministério dos homens, eles fazem não, tem o ministério dos jovens. Não, a gente quer que você entenda que você é parte dessa igreja, porque senão, se tem um ministério que evangeliza, é fácil eu me evadir dessa responsabilidade. E quando alguém pergunta, e sua igreja evangeliza? Minha igreja evangeliza, ainda que eu não vá, mas a minha igreja evangeliza. Então eu estou no coletivo e fico de fora, e eu quero que cada um de nós se envolva em tudo que a igreja faça. E todos os projetos que estamos organizando com os ministérios, é sempre a mesma pegada. Toda igreja tem que se envolver. É um trabalho de homens, mas a igreja vai se envolver. É de jovens, é de evangelismo, é de louvor, e você vai ver isso aos poucos acontecendo. Mas para que a gente possa entender o que significa o papel de cada um de vocês. Digo, meu papel. Meu papel. Digo, meu papel. Meu papel. Não, para que você entenda o seu papel como servo de Deus e o que você tem que fazer, entendendo que há coisas que os ministros fazem, mas cada um de nós como corpo de Cristo, e essa é uma expressão muito forte, a gente tem que entender muito bem o que significa o corpo de Cristo. Corpo de Cristo, relembrando, quando o Senhor estava nessa terra, ele estava no corpo humano, andando o corpo dele. Ele andava, então ele tocava nas pessoas, ele falava com as pessoas, ele abençoava, ele cuspia no chão, ele tomava cuspe e passava nos olhos das pessoas, ele tocava, abraçava, falava, andava. A hora que ele foi embora, ele chamou os discípulos que nos representavam e disse, gente, essa hora não pode parar. Eu não posso parar de tocar nas pessoas. Eu não posso parar de andar no meio do povo. Eu não posso parar de falar para as pessoas. Nós temos que continuar fazendo essa obra. Entenderam? Eles disseram, entendemos. Então ele falou, a partir de agora, vocês serão o meu corpo andando aqui. E como é que isso vai ser, Senhor? O meu Espírito, o Espírito Santo, assim que eu subir, ele desce, ele vai estar dentro de vocês, e ele vai capacitar vocês para serem o meu corpo andando nessa terra. Então, as pessoas vão continuar sendo tocadas através das mãos de vocês. As pessoas vão continuar ouvindo do meu amor através da boca de vocês. As pessoas vão continuar sendo abraçadas como eu as abraçava através dos braços de vocês. As pessoas vão ser visitadas através dos pés de vocês. Então o Senhor disse, a obra não para. E ela agora vai ser numa dimensão muito maior. Porque antes era só eu tocando, falando com um grupo de discípulos. Agora não. Agora vocês vão onde eu ia. Vocês vão fazer o que eu fazia. Então, enquanto nós não entendermos que somos o corpo de Cristo, a gente paralisa a ação de Cristo nas pessoas. E isso, irmãos, virou uma coisa tão intrigante, e o inimigo se aproveita disso, que a gente faz orações mandando Jesus fazer o que ele nos mandou fazer. Ele disse que no último dia, Mateus 24, 25 fala disso, que naquele dia ele vai separar umas pessoas de outras. E qual vai ser o critério? Ele vai dizer, porque eu estive enfermo, vocês não me visitaram, estive preso, vocês não foram lá, estive nu, não me vestiram. Quando, Senhor, que fizemos isso? Quando vocês não fizeram a esses pequeninos, deixaram de fazer a mim, vocês deixaram de cumprir o papel. E hoje, como nós fazemos? Tem uma pessoa enferma, Senhor, visita aquele enfermo. Ué?
Foi Ele que disse: eu estou deixando vocês para vocês irem. Aí a gente fala: Senhor, visita. Eu falei: não, eu já visitei quando eu estava aí, agora é vocês que fazem isso. E aí a gente divide as funções, a gente manda para os anjos, a gente manda de volta para Jesus, e aí nós vamos ficando, e a igreja se torna essa trincheira. A igreja que eu digo, não a igreja nós, a igreja prédio, se torna essa trincheira onde a gente se abriga do mundo mal, porque parece que aqui dentro o mundo mal não chega, não é, irmãos? Aqui a gente não acredita que vai ser assaltado. Aqui você até vem entregar a oferta e deixa o celular no banco. Aqui você deixa a sua bolsa. Aqui você, já estou entre gente boa, aqui é só gente boa, aqui é só santo. Meu Deus, aqui os pensamentos todos são iluminados, aqui as pessoas não fazem mal, mas isso aqui é o melhor lugar do mundo, e é verdade. E aí começa a se tornar um lugar onde a gente se esconde do mundo mal, quando a nossa missão é justamente pegar o sal e a luz que somos nós, conforme Jesus disse, e irmos ao mundo mal para temperar o mundo, para iluminar o mundo. Mas a gente fica aqui e a gente começa a fazer aquela oração: se eles vierem, eles vão ver como é bom estar aqui. Se eles vierem, eles vão ver a luz do Senhor. Se eles vierem, eles vão ser temperados com o sal da terra, que somos nós. E aí nos tornamos sal dentro do saleiro. Você já viu o efeito do sal dentro do saleiro? Você tem um saleiro que comprou na sua viagem na Indonésia, e ele é todo caracterizado, ele é feito de porcelana, uma coisa chique, cara, só a embalagem já é uma fortuna. E aí você, na sua viagem, passou no Himalaia e trouxe sal do Himalaia. Então você trouxe o sal do Himalaia, colocou no vasilhame que você trouxe da Indonésia, e ninguém nem toca naquilo. Aquilo é uma peça rara do seu pequeno canto de museu. Você tem dentro de casa uma peça da Indonésia com sal de Bangladesh. 15 anos depois, alguém vai te visitar. É aquele negócio de Bangladesh, e o sal, e você até se emociona, o sal do Himalaia está aí dentro. Esse sal, dizem, aonde eu fui tinha uma placa: não há sal igual no mundo. Eu comprei, aí foi uma fortuna, eu paguei por anos esse sal, e está aí. Mas o sal é bom. Esse sal, rapaz, que sal tremendo. E pode colocar um pouquinho no meu salário? Não, aqui eu tenho um sal ainda brasileiro para colocar no seu salário, porque esse sal aqui, esse sal, que efeito faz um sal do Himalaia dentro de um vasilhame da Indonésia? Nenhum. Se você for sal de primeira qualidade, que não sai do saleiro, você está morto. Você não tempera ninguém, você não faz efeito. E eu vi uma expressão de um pregador que me ofendeu, mas me ofendeu no bom sentido. Ele falou: se você não tempera o mundo com o sal que você tem, você não é digno do alimento que Jesus te dá. Do tipo, você só engorda espiritualmente, você só recebe quantas mensagens, quantas palavras, quantas visitações do Espírito Santo, e você vai se estufando de ministração, mas não libera para ninguém. O sal da terra está no saleiro, lacrado, e nós fomos chamados para levar esse sal às pessoas. Quem está comigo diz amém. Amém. Pastor André Valadão sempre fala assim: ô crente, me ajuda aí, que senão eu vou pensar que estou sozinho, para que você fale alguma coisa. Eu espero que você seja impactado com essa palavra de hoje. A gente está com o texto da grande comissão. Quem aqui sabe o que é a grande comissão? Amém. Então essa mensagem para hoje, 4 pessoas. A grande comissão é algo que todo mundo tem que saber. Você me achou aí? Não, né? Você me achou aí? Não, né? Tá, então mantém Marcos 16 e 15 para a gente poder falar a respeito. O texto da grande comissão é algo que todo mundo deveria saber. Todo cristão deve saber o que é a grande comissão. Por quê? Porque Jesus, Mateus capítulo, deixa eu ver onde está, quando ele fala do grande mandamento, ele fala que mas Mateus 22, se não me engano, ele diz que não precisa ir para lá não, ele diz assim, quando o interpelam, ele diz assim: a lei e os profetas dependem desses 2 grandes mandamentos. E aí ele fala: primeiro grande mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, todo o teu coração, todo o entendimento, todas as suas forças. E Jesus diz: e o segundo, semelhante a esse, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então todo cristão tem que saber os 2 grandes mandamentos que Jesus falou, que toda lei, sabe aquela lei que Moisés recebeu lá em cima, os 10 mandamentos divididos em muitos preceitos, toda lei e os profetas, o
que os profetas escreveram se resumem em 2 mandamentos. Disse Jesus. O primeiro, amarás o Senhor teu Deus. Eu falei aqui quando falei do Lego. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, toda a força, todo o entendimento, toda a sua alma. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus depois falou desses 2 mandamentos. A grande comissão, na hora de ir embora, Marcos 16 e 15, é disso que a gente vai falar hoje. Diz assim, Marcos 16 e 15: e disse-lhes: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Esse texto é chamado a grande comissão. Então, todo cristão tem que saber os 2 grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e a grande comissão. Nisso se resume o evangelho de Jesus. Entender os 2 grandes mandamentos, entender a grande comissão. O que é a grande comissão? Foi a missão que o Senhor deu para nós. Nós fomos comissionados a ir por todo mundo e pregar o evangelho sem barreiras a toda criatura. É chinês, é amarelo, é preto, é branco, a toda criatura, não importa o idioma, não importa a cultura, não importa onde esteja, a toda criatura. Ide por todo mundo, diz o texto. Vão por todo mundo, na versão que eu tenho, a NAA, e preguem o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa grande comissão. E eu queria colocar essa grande comissão em 4 perguntas para que a gente entenda bem. E quando você olha o texto que diz: vão por todo mundo e pregam o evangelho, e ele fala dos sinais que seguirão os que crerem, fala de demônios expulsos, novas línguas sendo faladas, pegar em serpentes, beber coisa mortífera e não sentir mal, e pôr as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Eu queria desmistificar um pouquinho nessa noite, e é como eu digo sempre, essa é a noite de manter a Bíblia aberta, né? De ler a Bíblia e manter a Bíblia aberta, para que você entenda o que nós estamos falando sobre milagres. Jesus, quando veio ao mundo, irmãos, ele não veio com a intenção de ser um santo milagreiro. E há muitas igrejas que só enfatizam o ministério dos milagres de Jesus. Eu fui uma vez com o pastor Nelson, ele estava aqui no Rio, a gente queria ver um pregador que está muito famoso, que aonde ele vai, ele faz reuniões com milhares de pessoas, e nós fomos lá. E no dia que nós fomos, havia uma multidão. Ele não tinha chegado ainda, havia uma multidão. Quando nós olhamos para aquela multidão, nós vimos, é uma multidão de inconversos, de pessoas que não eram nascidas de novo. Tinha muito crente, mas tinha muita gente que pela roupa, pelo jeito, pelas indumentárias, nós vimos: isso aí é gente que não conhece Jesus ainda, que não é membro de uma igreja. E eu falei: que oportunidade, hoje vai ser uma colheita. E ele entrou, houve uma palavra de oferta muito boa, muito interessante, eu anotei, e depois ele entrou e falou: hoje eu não vou revelar muito. E havia muita gente ali querendo revelação. Ele realmente deu umas 2 palavras de revelação para umas 2 ou 3 pessoas, e aí aquilo ali já encandeceu o ambiente. As pessoas viram: Deus está nesse lugar, porque as palavras que ele deu foram muito fortes. Ele falou de coisas que ninguém sabia e as pessoas reconheceram. E eu falei: agora o ambiente está propício para passar a rede, para falar de Jesus, para liberar um convite para quem quer dar a vida para Jesus. Ele falou: não vou revelar mais nada hoje, e aí vamos tirar uma outra oferta. Tirou uma segunda oferta e despediu as pessoas. Eu falei: Senhor, e o foco de passar Jesus para as pessoas? Por quê, irmão? Você diz assim: mas os milagres são importantes, são importantíssimos, mas você tem que entender que importância eles têm na nossa vida, e o que Jesus fazia com os milagres. Ele não veio como um santo milagreiro, ele veio pregar as boas novas. Mateus capítulo 4, verso 23, diz assim: e Jesus andava por todas as vilas e cidades, ensinando, pregando e curando os enfermos. Olha a dimensão. Quando você vai para Mateus 9,35, diz a mesma coisa. E ele andava por todas as partes, ensinando a palavra, pregando o evangelho do reino e curando os enfermos. Então o texto é muito claro. A ênfase de Jesus não eram os milagres. Mas por que ele fazia os milagres? Ele usou os milagres como uma estratégia, por 3 razões. A primeira delas, ele queria mostrar o poder que havia nele, o poder do Pai, o poder de Deus. Então ele fazia os milagres para que as pessoas tivessem que reconhecer: tem Deus nesse cara.
Ele não é uma pessoa normal. Então, Atos 10:38 diz assim: vocês sabem como Deus curou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por todas as partes, curando a todos os oprimidos do diabo. Havia um poder de Deus nele, então ele fazia milagres, primeiro para mostrar o poder de Deus. Segundo, ele não tinha, irmãos, um avião passando com a faixa, ele não tinha e-mails, ele não tinha microfones, ele não tinha carro de som, ele não tinha faixas, ele não tinha folhetos. Então, os milagres para Jesus serviam como um poder de propaganda para atrair as pessoas. Ele sabia, se ele curasse um coxo, e havia uma multidão de gente atrás de curas, então ele ensinava a palavra. O objetivo dele era ensinar a palavra, falar das boas novas. Ele nasceu para isso, ele veio para isso, mas os milagres atraíam os ouvintes. Mateus 4:24 dizia: sua fama por causa dos milagres corria por toda parte, e as multidões se ajuntavam para ouvi-lo. Ele usava os milagres para isso. A terceira e última razão por que ele usava a estratégia dos milagres é porque mostrava uma compaixão dele pelas pessoas. Mateus 9:36 diz: ao ver as multidões que se amontoavam, ele se compadeceu delas e curou os seus enfermos. Então, por propaganda, para mostrar o milagre e para mostrar sua compaixão, é que ele usava os milagres. Mas quando você acompanha os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e vai ver quantos milagres estão escritos ali, são 36. Era para ser muito mais. É claro que ele fez mais do que isso. João disse, se fosse escrever tudo o que ele fez, não caberia. Ele usou uma hipérbole, ele disse, não caberiam os livros no mundo. Mas Jesus deixou muito claro, eu não vim para curar as pessoas. Os milagres são uma estratégia que uso. Por quê? Porque quando Jesus passou nessa terra e curou tanta gente, e a Bíblia diz todos os enfermos que vieram a ele, ele os curou. Você vê na hora que ele foi para a cruz, se 10% dos curados estivessem ali, era uma multidão, e não era. Tinha 12 discípulos, um traiu, os outros todos fugiram, ele ficou sozinho. Aonde estavam esses homens curados? É a prova de que o milagre não garante que uma pessoa vai se tornar seu seguidor. Ele está doente hoje, ele promete qualquer coisa para receber seu milagre. Você ora por ele, ele está curado, ele nunca mais vem. O sujeito que está quase morrendo hoje e é curado, ele não garante que ele não vai enfermar amanhã. O morto que foi ressuscitado hoje não significa que ele nunca mais vai morrer, ele vai morrer de novo. Qual era a missão de Jesus? Boas novas, dizer, você não precisa ser condenado. Eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Isso que ele deixou claro. Então nós temos que entender que os milagres são reais, são necessários, mas não era o foco de Jesus. E antes de retornar para o céu, ele disse, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. E o que eu faço com essa autoridade? Eu vou levar para o céu? Ele disse, não. Eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. A autoridade que ele recebeu, e recebeu um nome acima de todo nome quando ele ressuscitou, essa autoridade ele passou para nós que somos o corpo de Cristo agora. Ele disse, para que vocês façam os milagres que eu fiz e levem a palavra como eu levei, vocês precisam de poder, e eu passo essa autoridade, esse poder para vocês, e passou para nós. E aí então ele completou na hora de ir embora dizendo, ide por todo mundo, a grande comissão, e pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos. E para que o mundo saiba que Jesus continua vivo, diferentemente de todos os líderes espirituais que já passaram, isso fala de Maomé, de Buda, de Confúcio, de todos os outros que já levantaram doutrinas e fizeram seguidores e criaram religiões, todos esses fizeram e morreram. Diferentemente desses, para que o mundo saiba que Jesus continua vivo, o que ele fez? Ele disse para nós, em meu nome, vocês que agora são meu corpo, vocês vão expulsar demônios, vão falar em novas línguas, vão pegar em serpentes se for preciso, vão beber alguma coisa que é envenenada e não vão morrer. E ele termina dizendo, e se vocês impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Por que Jesus falou isso? Eu li a história de um missionário famoso, que ele no fulgor da sua juventude, ele e a esposa foram para a Índia, um casal americano. E eles passaram vários anos na Índia. E ele pregava com muita ênfase. Depois ele se tornou muito conhecido. Ele já faleceu. Mas ele foi para a Índia e passou anos lá. E ele voltou da Índia frustrado. Porque ele pregava
ele tinha conhecimento da palavra, ele tinha passado pelos seminários, mas o que acontecia? O máximo que ele conseguia era um indiano que já tinha 1000 deuses no panteão de deuses que ele seguia, dizer: eu aceito o seu Jesus, ele vai ser o 11º Deus na minha vida, pode ficar tranquilo que eu vou honrá-lo. Ele não abria, o indiano não abria mão dos deuses que tinha, e recebia Jesus como mais um Deus na sua galeria. Ele disse: não é isso, você tem que abrir mão dos seus deuses. Por que eu vou abrir mão dos meus deuses? E ele discutia com os indianos, e depois começou a discutir com os maometanos, com os muçulmanos, que diziam: por que o seu profeta Jesus é mais importante que o nosso profeta Maomé? Ele dizia: porque o profeta Jesus está vivo. E eles diziam: mas como é que você garante? Então ele ia para a Bíblia, e eles diziam: você tem a Bíblia? Nós temos o Alcorão. E ele entrava nessas brigas, eles defendendo Maomé, ele defendendo Jesus, os outros defendendo os deuses que acreditavam, e ele sabia que a palavra que ele pregava era verdade, mas ele não tinha muito êxito. Voltou da Índia frustrado, chorou, não queria comer. Um dia de noite só apareceu para ele e falou: filho, você leu a grande comissão? Eu li. O que diz lá? E ide por todo mundo. E eu fui, Senhor, e pregar o Evangelho. Que bom, pregar o Evangelho. Que mais? Em meu nome expulsarão o demônio. Você expulsou o demônio? Eles não apareceram. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Senhor, mas eu preguei a palavra. Sim, mas se você orar por um enfermo e ele ficar curado, eles vão saber: Maomé falou muita coisa, mas Maomé não cura ninguém. Buda ensinou muita coisa, mas Buda não cura ninguém. Aí você vai mostrar para eles a diferença, que você prega sobre alguém que ainda está vivo e que tem poder, e o que eles pregam é de alguém que eles admiram, mas que está morto e não pode fazer mais nada. Então ele começou a pregar ainda nos Estados Unidos com a mesma ênfase, só que agora ele pregava falando que no final Jesus ia curar. E as coisas começaram a acontecer. Ele não dizia: é só uma campanha de milagres. Ele pregava a mensagem dele, mas no final falava: eu quero orar pelos enfermos. E vinham 100 enfermos à frente. Se 10 fossem curados, houve milagres. Aqueles 10 falavam, e na próxima campanha tinha uma multidão, porque 10 falaram dos seus milagres. E ele falava no final: quem quer milagre, vem à frente. As pessoas viam 200 pessoas enfermas, 50 eram curados. Haviam muitos milagres, e esses curados falavam. E isso foi crescendo. Aí falou: mas nos Estados Unidos, já está todo mundo cristianizado, quero ver fazer isso em outro lugar. Aí ele foi para Cuba. Em Cuba disseram: Cuba é mais difícil. No final as pessoas vieram e foram curadas. Cuba começou a se render, as pessoas vinham e deu tumulto, ele teve que ser expulso. Aí ele foi para Porto Rico. Porto Rico está sob a influência dos Estados Unidos, aqui é mais fácil. Então ele saiu de lá. Aí ele foi falando de um país para outro, veio para a América do Sul e foi até que ele falou: eu vou voltar para a Índia. E foi para a Índia, a mesma Índia de onde ele saiu frustrado com a esposa. E ali ele pregou, e no final ele disse: mas o Jesus que eu apresento, sem desrespeitar o Maomé que vocês acreditam, ou o Deus que vocês seguem, o Jesus que eu apresento é um Jesus que está vivo. E se vocês querem saber, ele está tão vivo que ele quer curar pessoas hoje aqui. E aí vieram pessoas à frente. Naquela primeira noite, 42 mudos falaram. E aí as pessoas que ouviram se renderam diante do Jesus que agora ele pregava. E ele viu multidões vindo à frente. E esse homem viveu por muitos anos, se chama T.L. Osborne, viveu por muitos anos. E ele falou: eu não faço campanha de milagres, mas toda vez que prego Jesus, eu vou até o final da grande comissão. Eu expulso demônio, eu pego serpente, eu bebo se tiver alguma coisa mortífera, mas eu não deixo de orar por enfermos, que a Bíblia diz: e se vocês impuserem as mãos sobre os enfermos, Jesus garantiu, eles ficaram curados. Amém. O que nós fazemos hoje, irmãos? Por que a gente não ora pelos enfermos? Pastor, e se eles não ficarem curados? Jesus não disse que ia curar todos os enfermos. E nós fazemos sempre errado. Sabe o que nós fazemos? Jesus, cura, chama para orar para uma pessoa que está na cama. Aí você chega lá, vê se não é assim que você faz. Jesus, cura essa pessoa. Jesus, cura essa pessoa. Ele não disse isso. Ele disse: e se vocês impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E tem um segredo nisso, e é sobre isso que eu quero falar, para que a gente entenda a grande comissão em 4 partes, em 4 perguntas: o que, quais, como e quem, como a gente aprendia lá na escola.
a grande comissão em 4 perguntas. A primeira delas: o que Jesus nos mandou fazer? O que ele mandou a gente fazer? Ele disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. É o início da grande comissão. Então, a primeira coisa é saber o que Jesus nos mandou fazer. Ele nos mandou pregar. Qual é o nosso papel, irmãos? É pregar o Evangelho. Você não salva as pessoas, você prega, e cada pessoa define a sua eternidade com a resposta que ela dá à mensagem que você prega. Ele diz: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê, já não é sua parte agora, sua parte é pregar. Quem crê no que você pregar, será salvo. E quem não crê, já não tem a ver com você também, será condenado. Você não salva nem condena, você prega. E se a pessoa que recebe a palavra recebe Jesus e crê no que você pregou, ela será salva. Se ela não recebe, ela continua condenada, só isso. Qual é o seu papel? Eu tenho medo porque eu não vou salvar. Você não salva e você não condena, você prega a palavra. Então, o que ele nos mandou fazer? Pregar a palavra. O que ele nos mandou fazer? Pregar a palavra. A grande comissão começa com essa pergunta: o que Jesus nos mandou fazer, nos disse para fazer? Ele disse: vão por todo mundo e preguem a palavra. Nosso papel é pregar a palavra. A segunda pergunta: quais sinais nos acompanhariam? O texto diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais, verso 17, se você tem a Bíblia aberta: estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Quais sinais, Senhor? Ele disse: expulsarão demônios, falarão novas línguas. O que é expulsar demônios, irmãos? Você sabia que ninguém mais no mundo, olha a exclusividade do que você recebeu do Senhor, ninguém mais no mundo tem autoridade para expulsar demônio a não ser em nome de Jesus. E quem é que precisa? Pastor, precisa de anos de seminário. É o que a Bíblia diz. Pastor, precisa de muita autoridade. Sim, a autoridade ele já deu. Ele disse: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno. Pastor, isso é um demônio de alto grau. Pastor, isso é um demônio de alta patente. Pastor, isso é uma legião. O Senhor me especificou. Ele disse: em meu nome expulsarão demônios. Eu não gasto tempo, irmãos. Eu já passei muito tempo, um bom tempo da minha vida fazendo cultos de libertação, lá no Betesda, lá em São Gonçalo. O Joelson veio de lá também. E eu fazia cultos de libertação de dia. A mãe dele me ajudava muito nesses cultos. Eu nunca perguntei a categoria do demônio que se manifestava, porque não interessa. Não interessa para nós. E você nem vê Jesus fazendo isso. Jesus, qual o seu grau? Tem um sargento, tem um tenente? O que você é no comando militar dos demônios? Você é o quê? Jesus falava: sai dele e não volte mais. Acabou, saía. O demônio não tinha nem tempo de explicar: mas eu sou. Você não é nada, você já saiu. Essa autoridade ele deu para você, irmã. Deu para você, irmão. Você jovem, você adolescente, você solteiro, você casado. Ele disse: eis que vos dou autoridade para pisardes serpentes e escorpiões. Sabe por que Jesus usou a expressão serpentes e escorpiões? Porque todo mundo tem medo de serpente, não tem? Todo mundo tem. Não tem homem macho, não tem mulher forte, não tem isso, não tem. Todo mundo tem medo de serpente. Eu subo se for ver um. Então o Senhor usou os exemplos. Serpente, ela não tem asa, ela não tem pernas. Ela anda na água, ela anda nas paredes, ela anda no chão. Bicho demoníaco. Jesus usou o exemplo certo. Vos dou o poder para pisar de serpentes. Serpente, está falando desse demônio que você não sabe se vem por cima, vem por baixo, se ele vem rastejando, se ele vem subindo pelas paredes. Não importa. Vos dou o poder para pisar de serpentes e escorpião. O que é escorpião? Um bichinho desse tamanho. A picada dele pode te matar em 24 horas. Desse tamanhozinho. Se esconde atrás de um pé de cadeira. Aí você vai afastar a cadeira, ele pica seu calcanhar. Se você não correr, em 24 horas você está morto. São aquelas pequenas coisas que têm o poder de danificar a sua vida, de prejudicar você. Tudo isso é no reino do maligno. O Senhor falou: vos dou o poder para pisar de serpentes, escorpiões e toda a força do maligno. E olha a garantia no final, o carimbão dele: e nada vos fará dano. Às vezes que expulsei demônios, nunca perguntei: você está há quanto tempo? O que você está fazendo? Você vem de onde? E tem uns irmãos que parecem para valorizar a atitude de expulsar demônio. Pastor, era a legião, a mesma legião. Que legião, irmão? Aí ele disse que era, ele é mentiroso. Ele é um
demônio de baixo calibre enganando você, dizendo que é qualquer coisa. E você fala, ó, foi uma legião. Uma legião ou um demônio só sai com o mesmo nome, sai no nome de Jesus. Você tem que entender isso. Em meu nome expulsarão os demônios. Que sinais Jesus falou que seguiria aqueles que pregam a palavra? Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Eu já vi pessoas denominacionais tradicionais tentando explicar essas novas línguas da maneira mais interessante, mais inteligente. Novas línguas falam que você vai andar por alguns países e você vai falar chinês ali, inglês. Que história, irmão. Por que você precisa do poder de Deus para falar inglês? Eu não preciso de nada do Espírito Santo para falar inglês. Eu aprendi. Eu não preciso de nenhuma operação do Senhor na minha vida para falar em espanhol. Eu convivi com eles e aprendi. Você precisa, Jesus falando, e em meu nome falarão novas línguas. Já, em meu nome você vai falar inglês. Que isso, irmão? Nem dá para entender. Falar novas línguas é quando você recebe realmente a unção do Espírito Santo e você fala num idioma que você não entende, mas você sabe, isso é uma operação sobrenatural. É o que o Senhor disse, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Não é você sair por aí pegando serpente, pegando cobra na mão. É que se você tiver que enfrentar o perigo, você tem proteção. Se te derem alguma coisa envenenada, você tem proteção. Mas ele diz no final, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Parece que a gente perde o fôlego à medida que vai lendo a grande comissão. A gente vai pregar o evangelho a toda criatura, aí os sinais, aí você não chega no final. E o final é o que diz: e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Recapitulando, a primeira pergunta da grande comissão: o que? O que Jesus nos mandou fazer? Pregar o evangelho. Segundo, quais sinais nos acompanhariam? Expulsão de demônios, novas línguas, proteção e cura dos enfermos. Terceira pergunta: como essas coisas aconteceriam? Ele disse, como essas coisas aconteceriam? O texto diz, esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Como? Qual é a senha? Qual é a senha para os demônios saírem, para as pessoas serem curados quando você for pregar o evangelho? A senha é, em meu nome, disse Jesus. Os que creem, diz o texto, estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome, essas coisas acontecerão. Expulsarão demônios, falarão novas línguas e os enfermos serão curados. Então, o que nós temos que entender para que as coisas aconteçam quando vamos pregar o evangelho? Para que os sinais nos acompanhem? Tem que ser no nome de Jesus. No nome da minha denominação não funciona. No nome do meu pastor não funciona. A Bíblia conta um episódio muito interessante. Paulo expulsava demônios aqui e ali, e tinha lá um exorcista, que tinha filhos que expulsavam demônios, ou achavam que expulsavam. E um dia eles encararam um endemoniado. Aí foram para cima dele e disseram, nós expulsamos você, demônio, no nome do Jesus que Paulo prega. Olha, irmão, é muita tabelinha. Nós te expulsamos no nome do Jesus que Paulo prega. O demônio muito inteligentemente falou, Jesus a gente conhece, já deu trabalho para nós. E Paulo, a gente também sabe quem é. Vocês, quem são? E diz que pulando em cima dele saíram rasgados, feridos. O demônio deu um couro nos caras. Por quê? Ele não reconhece quando você diz, eu venho a você em nome do pastor Jaso. Ele vai dizer isso, pastor Jaso eu não conheço. Você quem é? É no nome de Jesus, só esse nome é que funciona. Você já entendeu isso? O poder que você tem. Oh, pastor, mas minha conta bancária está lá embaixo. Pastor, mas meu nome não é famoso. Pastor, mas eu sou muito simples. Pastor, meu nível cultural está lá embaixo. Pastor, eu não tenho formação. Mas você tem o nome de Jesus? É isso que funciona. Em nome de Jesus. Ele falou, esses sinais acompanharão quem? Aqueles que em meu nome fizerem esse trabalho. Então, como é que essas coisas acontecem? É no nome de Jesus. E a última pergunta, e quem tem o direito de usar esse nome? Primeira pergunta, o que Jesus nos disse para fazer? Vão e preguem. Segundo, quais os sinais que acompanhariam? Milagres, curas, demônios expulsos. Terceiro, como essas coisas aconteceriam? No nome dele. E por último, quem tem o direito de usar esse nome? O texto diz, esses sinais acompanharão aqueles que creem.
Se você não crê, tudo isso que eu estou falando é pura história. Não funciona. Essa palavra é para os que creem. Os demônios serão expulsos, os enfermos serão curados, os sinais se manifestarão. Quando? Quando alguém que crê no nome de Jesus usar o nome dele. Quem, diz o texto, quem tem direito de usar o nome de Jesus? Os crentes. Você que às vezes tem vergonha de dizer sou crente. Crente é uma palavra poderosa, porque a Bíblia diz, os crentes, que significa os que creem, são os que vão ver esses sinais acontecerem. Esses sinais vão acompanhar. Você vai andando, irmão, você que é crente, os sinais vão atrás de você. Eles estão aí onde você vai. Vai no mercado, vai na fila, vai na viagem, os sinais vão atrás de você. Os sinais seguirão, acompanharão quem? Aqueles que creem. Os sinais vão atrás de quem crê. Quem crê, diga amém. Amém. É você então. Pergunta para o seu vizinho, você crê? Então eu digo, é para você. Ah, mas eu pensava que tinha um tempo de igreja, eu achava que era uma farda, eu pensei que era o paletó e gravata, eu achei que era o cartão de membro, eu pensei que era denominação, tem que ser pentecostal. Não, é se você crê, os sinais te acompanham. Você não entendeu? Vou te dar outra chance. Se você crê, os sinais te acompanham. Amém! Obrigado, pastor. Eu quero terminar concentrando a nossa atenção nessa última parte do versículo 18. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Há uma cautela que eu, como pastor, sempre digo, baseado em Paulo escrevendo a primeira carta de Timóteo 5:22, quando ele diz: a ninguém imponhais as mãos precipitadamente. Eu sempre digo, cuidado, não põe a mão na cabeça das pessoas. Por quê? Deixa eu te explicar. Quando você se ajoelha aqui, todos os pastores que estão aqui, você pode perguntar, um dia se ajoelharam e receberam a unção pastoral. Não foi assim com vocês? Todos vocês? Ninguém vê, mas na hora que você se ajoelha e outros ministros põem a mão sobre você e oram, ainda que ninguém veja nada, que um anjo não apareça com asas cintilantes, que uma cascata de luz desça sobre você, ninguém vê nada. Mas você recebe uma cobertura que no reino espiritual funciona. Essa cobertura nos dá graça para passar por situações que outros não conseguem. Quando você diz assim, como é que ele aguenta isso? É por causa da cobertura que você recebe quando você é separado do santo ministério pastoral. Por isso que na hora de pôr a mão na cabeça de alguém, se você não tem essa cobertura, esse manto, essa é a palavra do pastor já. Pode ser que os nossos pastores aqui tenham outra posição. Quando você recebe essa cobertura pastoral, você está mais protegido e mais paramentado para pôr a mão na cabeça das pessoas. Paulo disse, Timóteo, meu filho, a ninguém impõe as mãos precipitadamente. Você não sabe, às vezes tem uma caixa de demônio ali, você não tem essa cobertura e em vez de sair, passa para você. Quantos casos já tivemos? Pastor, foi orar com você quem e saí de lá mal, com dor de cabeça, tropeçando, já vomitei. E o que você fez? Não, eu só orei e pus a mão na cabeça dele. Cabeça é sinal de autoridade, irmãos. Cabeça é sinal de autoridade. Cuidado. O texto diz, o texto de Jesus para nós, se impuserem as mãos, não significa que você está pondo a mão na cabeça. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Mas isso é bíblico. Jesus fez isso. Marcos capítulo 5, verso 41, diz que Jairo foi e disse para Jesus, por favor, vem na minha casa, minha filha está morrendo, e se você impor as mãos sobre ela, eu sei que ela vai ficar curada. Jesus falou, eu vou, e foi, e pôs as mãos sobre a menina, e a menina ficou curada. Jesus impôs as mãos sobre a vida da filha de Jairo. Paulo, lá na ilha de Malta, enquanto estava lá, depois de naufragarem, a Bíblia diz que o pai do prefeito, que era Públio, o pai dele ficou mal, estava com disenteria, com uma febre alta. Paulo foi lá, pôs as mãos sobre o homem ficou curado, e muitos enfermos vieram, e houve um avivamento na ilha de Malta. Paulo impôs as mãos. A Bíblia diz que Pedro e João, quando foram para Samaria, pelo trabalho bonito que Filipe fez lá, eles impunham as mãos sobre as pessoas e elas recebiam o Espírito Santo. A Bíblia diz que o mesmo Pedro e João, na Porta Formosa, Atos capítulo 3, quando eles estão chegando, tinha um coxo sendo colocado lá, que todos os dias era colocado lá, e a hora que Pedro e João foram interpelados por ele, dizendo, você não tem uma moeda? Pedro falou, tem, João, não tem nada, rapaz. Olha, a gente não tem prata nem ouro, mas o que a gente tem, a gente vai te dar. E o homem olhou, e Pedro falou, em nome de Jesus, levanta-te, anda, e agarrou, olha a mão, agarrou o homem pela mão e o pôs de pé, e esse homem entrou curado no templo. E eu todo dia pergunto, todo dia
devo perguntar ao Senhor. Hoje eu estava orando aqui: Senhor, aonde está o coxo da nossa porta? Porque Pedro prega uma mensagem no final do capítulo 2 de Atos, no final da reunião do Pentecoste, lá que as línguas vieram e ele explicou que era Joel, e a Bíblia diz que quase 3.000 pessoas se converteram. Olha o poder da palavra. Mas no capítulo 3, quando Pedro e João entram no templo e acham um coxo, e eles oram, declaram cura no coxo, o coxo é curado, a Bíblia diz que por conta do milagre, mais de 4.000 pessoas vieram. O milagre promove, atrai pessoas. Eu digo: Senhor, um coxo aqui nessa porta ia fazer uma propaganda tremenda, curado, hein? Já pensou? Um doente aqui na porta da igreja, um coxo, um aleijado, aqui a gente orar e declarar cura, ele ser curado. Quanta gente não viria por causa do testemunho? A nossa palavra atrai pessoas, porém o milagre, como eu disse no início, ele tem um poder de catalisar, de aproximar pessoas que passam a acreditar o que eles estão falando. Eles falam de alguém que está vivo e ainda faz milagres. É disso que nós estamos falando. Mas Jesus disse, antes que as pessoas fossem curadas, o versículo diz: se impuserem as mãos, está na condicional, se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficaram curados. Paulo fez isso, Pedro fez isso, João fez isso. Pedro, capítulo 9 de Atos, diz o texto: Pedro, quando foi chamado lá em Jope e orou por Talita, a Dorcas, a Bíblia diz: e ele, dando-lhe a mão, a levantou. A mulher foi curada, a mulher tinha morrido e levantou. Quando Jesus voltou para o céu, irmãos, quando ele voltou para o céu, ele nos disse: vão, porque vocês agora são minha boca, e vocês agora são os meus braços. Nós somos o corpo de Cristo. Diga para alguém: nós somos o corpo de Cristo. Entenda isso: para curar pessoas, Jesus precisa da sua boca. Ele precisa falar através de você, para declarar cura na vida das pessoas. E para tocar nas pessoas, ele precisa da sua mão. Olhe para a sua mão. É a mão de Jesus que você está vendo. É a mão de Jesus que você está vendo. Não, pastor, é a minha. Não. Se você é corpo de Cristo, essa é a mão de Jesus. E se essa é a mão de Jesus, o que você está fazendo com essa mão? Ela tem que tocar pessoas. Se a sua boca é a boca que Jesus disse: vocês são meu corpo a partir de agora. Lembra na Santa Ceia, quando a gente ora dizendo: isso é o corpo de Cristo, e nós participamos, e Jesus falou: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Nós temos parte com Ele, porque nós somos o corpo de Cristo. E sendo o corpo de Cristo, essas mãos são de Cristo, seus pés são de Cristo, sua boca é de Cristo. Então você tem que usar isso, porque você não é mais seu. Você é templo do Espírito Santo. Jesus falou: vocês seriam templo do Espírito Santo, para assim poderem ser o corpo de Cristo. Para tocar nas pessoas, ele precisa da sua mão. Para falar das pessoas, ele precisa da sua boca. E essa noite, sabe o que eu queria fazer? Quero fazer? Aproveitar os pastores que estão aqui. Eu quero orar por suas mãos. Glória a Deus. E ainda que não apareça nada mágico, mas eu quero cada pessoa aqui, a menos que você diga: não quero não. Põe a mão no bolso, enfia a mão na bolsa. Mas se você não quiser, nós vamos orar pelas suas mãos. Os pastores vão usar o azeite que tem aqui, que foi separado, foi consagrado para o santo ministério. De novo, não existe azeite ungido, irmãos. Diga: não existe azeite ungido. As pessoas que são ungidas é que se tornam ungidas pelo azeite. Ungir azeite é passar azeite no azeite. Aí o azeite que você ungiu virou azeite ungido. Isso é um azeite consagrado. Aí quando você toca com azeite consagrado em alguém, a pessoa foi ungida. Agora, tem azeite ungido? Não tem, nunca vamos ter, irmão. Azeite ungido, porque a gente não vai passar azeite no azeite para você levar para casa. Isso é um azeite consagrado. Por favor, não repita isso. Azeite consagrado. Esse azeite consagrado, os pastores vão passar nas mãos deles. E tudo que eu quero é que você só faça assim, ó. Sabe por quê? Que nós queremos que amanhã, ou hoje ainda, quando você sair daqui, mesmo com o azeite, saia da sua mão. Quando você sair daqui, quando você encontrar, e eu sei que você vai encontrar, porque o Espírito Santo fala agora, ele está capacitado, ele está consciente. Quando você encontrar uma pessoa que diga: eu estou com uma dor de cabeça, em vez de você receitar uma dipirona ou um Doril, você vai dizer: deixa eu orar por você, querido. Põe a mãozinha no ombro dele, faça um abraço e põe as suas mãos, use as mãos de Jesus que você carrega. Ponha nessa pessoa e diga:
eu declaro sua cura. Não diga, Jesus, não é para orar pelo enfermo. Jesus nunca mandou, vai e ore pelas pessoas. Ele disse que se você impuser as mãos, eles serão curados. Então você declara, em nome de Jesus, eu declaro cura sobre você. Pastor, e se ele não for curado? Não é problema seu. Você não cura ninguém. Você declara cura em nome de Jesus. Jesus decide se ele cura ou não. Mas você vai ver os milagres acontecendo. E aí é progressivo. Você ora hoje por uma pessoa com febre e ela diz no dia seguinte, você sabe que a febre foi embora depois que você orou por mim? Sabe o que acontece? Sua fé sobe de nível. Aí você já fica caçando um sujeito mais doente. Meu Deus, eu vou caçar um negócio mais sério. Aí amanhã você ora por um sujeito que está com um diagnóstico sombrio e ele é curado. A fé sobe de nível. Eu vou para o hospital do câncer. Eu vou sair orando por tudo que é canceroso. Se você orar por 100 cancerosos e um for curado, é lucro. Aquele um vai dizer para os outros 99, Jesus me curou, Jesus me curou. Foi o irmão que orou por mim, que declarou cura. Você não precisa curar todos os enfermos. Você só tem que fazer o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? O que? As 4 perguntas da grande comissão. O que Jesus nos mandou fazer? Ir de pregar. Como? No nome dele. Quais os sinais? Expulsar demônio. Ai, pastor, e se eu for fazer um negócio desse? Eu estou lá orando pelo irmãozinho que está com dor de cabeça e aí o demônio se manifesta. Olha, o que você faz? Tem 3 opções. Sair correndo. Fingir que não entende. Isso. Febre, o que é isso aí? Eu não entendi. Ou expulsar. Irmão, se tem um negócio que valoriza seu ministério, sua chamada e sua missão em Jesus, é você dizer para um demônio, sai, não precisa lutar não, não precisa esperar não, sai em nome de Jesus, e ele embora. Qual a opção que o demônio tem quando você manda em nome de Jesus que ele vai embora? Ele só tem uma, ele tem que ir embora. Pode ser que ele esperneie e diga, eu não vou, nem converse, porque conversa com o demônio só rende bobagem. Já não mandei sair, amém, sai em nome de Jesus, acabou, e resolva a situação. Porque é no nome de Jesus que você está fazendo. E essa noite você vai sair daqui recapacitado. Você já era, você está sendo revitalizado. Eu quero que você ponha-se de pé nessa hora. Dia 14 é 14 hoje, né? 14 de dezembro, quase terminando o ano de 2022. E você vem numa quarta-feira na igreja, meu Deus, o que é isso que eu estou ouvindo? É pura palavra de Deus para a sua vida. Hoje, se Marco Feliciano dissesse para mandar seu recado, eu estou na cidade, estou à toa e vou ir pregar. Você vai sentar, porque hoje eu quero falar sobre isso. A palavra que Deus me deu, eu quero compartilhar com você. Se bem me rir, dissesse, eu me perdi no Rio, estou procurando uma igreja para pregar. Hoje não, hoje sou eu. Eu quero falar para esse povo que vier sobre a missão que nós temos. Glória a Deus. Vão e preguem. Vou ler de novo a grande comissão para você. Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E estes sinais, eu imagino que Jesus deve ter encostado a voz. Se tinha água por perto, ele bebeu um golinho para afinar a garganta e dizer, e esses sinais, anota aí gente, esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. Quem crê, diga amém. Amém. Em meu nome, não é no nome de Paulo nem de João, em meu nome expulsarão demônios. Que bom que a primeira coisa que ele falou na categoria dos sinais foi expulsar demônio. Você vai para uma praça evangelizar, a primeira coisa que você faz, irmão, não é botar o alto-falante ligado, é expulsar o demônio da região. Senão eles fazem faltar luz, ele faz um carro entrar na sua frente, ele faz um bêbado vir perturbar. Você tem que chegar e já ir expulsando os demônios. Vai expulsando os demônios, que eles vão saindo para limpar o caminho para você pregar o evangelho. Em meu nome, primeira coisa, disse Jesus, expulsarão os demônios. Tem gente lidando com o demônio dentro de casa, já se acostumando. É assim mesmo, pastor. Não, o marido faz assim mesmo. É demônio, põe isso para fora, irmão. Não é pôr o marido, põe o demônio que está no marido para fora. É o filho está tão rebelde que fala um negócio, me xingou ontem. Tem demônio que sai até na Havaiana. Tem outros que é no nome de Jesus. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas.
a demônios familiares. Qualquer dia eu vou falar sobre espíritos familiares, demônios familiares. Gente que já começa a ver perturbação dentro de casa e diz assim: não, pastor, mas isso é normal. Meu bisavô morreu disso, meu avô morreu disso, meu pai também morreu. E eles falam: vou morrer disso também. Isso é demônio familiar. Ele pula de geração em geração e você aceita. Você tem que quebrar. O pastor Subirá falou esses dias numa rádio que o pai dele veio de uma família disfuncional. Mas o pai dele falou: termina aqui em mim, a minha família não vai ser assim. Ele falou: eu e meus irmãos fomos abençoados por um pai que quebrou algo que vinha se estabelecendo geração após geração. Você tem hoje essa autoridade para quebrar essa malignidade que se estabeleceu. Na minha família várias pessoas se suicidam. Não vai se suicidar mais. Corta isso. Na minha família todo mundo sempre tem um viciado. Corte isso. Na minha família sempre tem um que morre de cirrose hepática de tanto que bebe. Quebre isso. Em meu nome expulsarão os demônios. É você que da minha família você não vai sair, você vai sair, você não vai ficar mais. Pastor, como é que eu faço? Eu levo azeite, eu unjo a casa, eu chamo os pastores. Não, você, meu irmão, você que crê no nome de Jesus tem toda a autoridade para chegar em casa e dizer: demônio, acabou, venceu o seu prazo, acabou. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Que você busque isso. Se você não fala em línguas, que você busque isso. Peça ao Senhor. O Espírito Santo não nega para ninguém. Diga a Ele: eu quero essa experiência de falar em outras línguas. Isso vai mudar sua vida. Falar em novas línguas, ter a proteção do Senhor onde quer que você passe. E se impuserem as mãos sobre os enfermos. Aqui não está escrito: e se os presbíteros, e se os pastores, e se os crentes antigos. Não diz: e se vocês impuserem as mãos sobre os enfermos. Vai ter outro jeito, eles ficarão curados. Eu garanto que se você orar por uma pessoa, estou falando na sua comissão de pregar o Evangelho, se você orar por uma pessoa e ela for curada, isso vai mudar a sua cara, vai mudar a sua vida, vai dar sentido à sua existência. Quando eu era novinho, morávamos lá na Júlio Horta Barbosa. E tinha uma vizinha que ela dizia: prefiro meu filho na maconha do que na igreja. Um dia, foi o neto dela, não sei quem foi, a neta desmaiou dentro de casa, teve uma convulsão, e aí corre para lá, corre para cá, e a garota morta no colo dela, e socorro, vizinho, não sei quem. Eu morava em frente, do outro lado da rua, assim. Era só atravessar a rua lameada e a gente estava do outro lado da rua. Corre lá, chama aqueles crentes. Eu lembro que fui lá, eu não estava com roupa de crente, eu estava de bermuda, camiseta, vestido de pecador. Que tá? A garota morreu. Desespero. Peguei a garota, me lembrei dos textos bíblicos. Só disse isso: em nome de Jesus, recebe vida. Tossiu, voltou. Devolvemos e voltamos para casa porque é a honra do Senhor. Ela teve uma experiência com aquele Jesus dos crentes que ela dizia que preferia o filho na maconha, e na realidade o filho foi para a maconha mesmo, que ela pediu, ela recebeu, mas ela teve uma experiência com Jesus que ela não acreditava. Jesus está ansioso para, através das suas mãos e dos seus lábios, mostrar que Ele está vivo ainda. Em vez de você ficar gritando com alguém: Jesus está vivo, mostre. Ore pelo Jesus, declarando cura. Não ore para ele ser curado, declare a cura e põe as mãos e diga: em nome de Jesus, recebe cura. E vai embora. Deixa o Senhor fazer o que Ele quer fazer. Você crê nisso? Eu vou precisar que você se disponha. Nossos pastores vão estar ungindo as mãos. Podem começar. E eles vão estar passando. Pode ser que você venha para o corredor para que eles possam simplesmente: pastor, precisa de muito azeite. Precisa não. O azeite é o símbolo do Espírito Santo, é só isso. Eles vão só tocar nas suas mãos. E com essas mãos ungidas, mesmo que você lave depois do culto, você vai ter experiências com o Senhor. Você vai ver. Você vai lembrar do texto Marcos 16 e 15. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Enquanto o servo de Deus canta, você passa à frente, recebe a unção e volta para o seu lugar. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus é poderoso.
está. Nome sublime e poderoso. Nós declaramos essa noite a cura do Senhor.
saia ninguém enfermo aqui essa noite. Doença nas cordas vocais, doença nas costelas, doença nos ossos, doenças no sangue, doença na circulação, doença nos nervos, nos olhos, nos órgãos, no intestino, no esôfago, na traqueia, na garganta, nos rins, enfermidade dos rins nós repreendemos, enfermidade dos neurônios nós repreendemos, sistema nervoso nós declaramos sob o controle do Senhor, nós declaramos saúde física, saúde emocional sobre cada um agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos saúde emocional sobre aqueles que estão destemerados, sobre os que estão em depressão, sobre os que estão em crise emocional. Nós declaramos que haja saúde, que haja equilíbrio. Nós repreendemos todo espírito maligno que se esconde para enfermar, para adoecer, para levar à morte. Nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus declaramos saúde, declaramos cura, saúde financeira para aqueles que não conseguem equilíbrio financeiro, saúde nas casas, nas contas, nas finanças. Nós declaramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mãos ungidas para tocar nas vidas, lábios consagrados para a favor do Senhor. Nós declaramos, como disse Isaías, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, que tu toques nos nossos lábios, que eles estejam consagrados a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos cumprir a grande comissão, Senhor. Nós vamos cumprir a grande comissão, Senhor. Estar levantando um exército de missionários, de evangelistas essa noite. Em nome de Jesus, almas serão tocadas, vidas transformadas, lares mudados, relacionamentos transformados, restaurados, famílias inteiras curadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dois manifestos nós declaramos. Manifestação do Teu Espírito, Senhor. Dor de línguas, dor de interpretação de línguas, operação de maravilhas, dor de curar, discernimento de espíritos, palavra de conhecimento, palavra de ciência, dor de fé. Nós declaramos os dois se manifestando para a glória do Senhor. Nós declaramos que haja o poder de Deus, que haja um avivamento individual para a glória do Senhor. Nós declaramos a Tua glória sobre a nossa Jerusalém, que é Caxambi, Senhor. Pai, Tu estarás andando nessas ruas através dos Teus filhos. Jesus vai caminhar entrando no mercado, entrando na padaria, entrando nos ônibus, entrando nas escolas, entrando nos táxis, entrando em cada casa comercial através dos Teus filhos. É o corpo de Cristo se movendo nesse bairro. Caxambi será mudado. Senhor, o índice de criminalidade vai baixar. Nós vamos ver mudanças nesse lugar em nome de Jesus. Vamos ver loucos voltando ao juízo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Curas de enfermos nós vamos declarar, estamos declarando, e vamos ver isso para a glória do Teu nome. Os testemunhos chegarão, Senhor, nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você está enfermo, está aqui essa noite, qualquer um desses que já foi ungido, que recebeu unção nas mãos, pode orar por você. Simplesmente peça que alguém perto de você que já foi tocado aqui pelos pastores, que já recebeu unção nas mãos, diga: eu estou enfermo, ore por mim, você vai ver o milagre de Deus acontecer. Prontifique-se para orar por alguém que está enfermo essa noite. Ore o poder de Deus, a Bíblia diz: e se puserem as mãos sobre os enfermos, aqui é uma garantia, eles serão curados. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Ventres estéreis nós declaramos curados nessa noite. Declaramos saúde nos ossos. Declaramos saúde na pele, saúde na carne. Em nome de Jesus. Declaramos a imunidade se fortalecendo para a glória do Senhor. E essas enfermidades que passeiam pela cidade não tocarão os Teus filhos, Senhor. Sintomas de Covid ou de qualquer outra enfermidade, nós declaramos que desapareçam. E haja saúde física em cada um, em nome de Jesus. Cada um aqui é um agente de cura. Nós declaramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não posso duvidar. O preço que foi pago aqui, a luz do milagre
Eu vou crer, não vou duvidar. Faz um trabalho tão bonito. Isso você pode fazer. E através, Senhor Jesus, o trabalho que Ele faz em suas mãos. Senhor, também que pessoas sejam curadas. Demônios sejam repreendidos. Em nome de Jesus. Dá autoridade ao teu filho também, Senhor, em nome de Jesus. Às 10 da manhã temos nossa EBD e onde está isso aqui? E às 11 horas nosso culto e às 18 horas. Você sabe as atividades dessa semana? Nós temos o ensaio do coral. Você que é do coral, grave a sua voz para o ensaio de amanhã. Amanhã ensaio já perto do final. Nós estamos preparando, vai ser uma cantata linda. Domingo à noite é cantata infantil. Traga todo mundo que você passar pelo seu caminho para ver a cantata das crianças. E no dia 25, nossa cantata de adultos, nosso musical de fim de ano. Dia 31, culto da virada. E no carnaval nós já fechamos o sítio. Graças a Deus, já tivemos feito o suficiente, já fechamos o espaço para nós passarmos o retiro de carnaval. Agora é contigo. Sábado agora. Alguém sabe? 16 horas. Às 16 horas. Amém. Quantos receberam essa palavra no seu coração, pode dar glória a Deus aí? Você crê que a partir dessa palavra a tua casa vai mudar, querido? Sim ou não? Eu creio que o pastor Jason aqui com os demais pastores vão ter testemunhos tremendos aí. Pode se preparar. Você vai chegar para ele assim, ó, poxa, mudou, hein? Coisa mudou. Amém? Faça assim com suas mãos. Senhor, nós te louvamos. Deus, a tua palavra foi ministrada em nosso meio. Com certeza, Senhor, vem marcar as nossas vidas e nossos corações. E nós queremos, Senhor, uma vez mais, segundo aquilo que tu ministrou no coração do teu filho, tomar posse dessa palavra, Senhor, para dizer que eu e minha casa, nós e a nossa casa, servimos a Ti com toda alegria. Meu Deus, usa o teu filho e a tua filha, que esteve presente aqui essa noite, aqueles que estão nos vendo aí pelas redes sociais. Senhor, que o teu nome seja glorificado. Nós ordenamos em teu nome, Jesus, que toda maravilha, Senhor, possa alcançar a vida do teu filho.
que todo demônio que se levante caia por terra para que o teu nome seja glorificado, Jesus. Que o teu servo, a tua serva, tenha, Senhor, em nome do Senhor Jesus, autoridade dada por ti para fazer a tua grande, tremenda e poderosa obra e cumprir, Senhor, esta grande comissão, Senhor. Entregar a tua palavra, em anunciar a tua palavra, em pôr as mãos sobre os enfermos, em falar em novas línguas, para que tudo tu possa ser glorificado verdadeiramente. Te louvamos, Pai querido, porque Tu és santo, Tu és Deus, Tu és tremendo, Tu és vivo, Tu és verdadeiro. E o Senhor ainda é o Senhor desta casa, desta igreja e de nossas vidas. Senhor da glória, Tu podes, eu sei que Tu podes, Deus, surpreender o Teu filho e Tua filha com coisas grandes, tremendas, poderosas, inefáveis, até mesmo no dia de hoje, quando os Teus filhos e Tuas filhas estiverem regressando para os seus lares. Coisas grandes, coisas boas, coisas novas, coisas tremendas, coisas especiais e maravilhosas. O Senhor aguarda e está aguardando para os teus servos. Deus faz isso em nome de Jesus. E que com toda certeza nós continuaremos aqui te adorando na beleza da tua santidade, glorificando e exaltando o teu nome, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diz amém. Pastor Jorge, glória a Deus. Já está lá a bênção, pastor. Faça assim com suas mãos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do doce, maravilhoso, conselheiro, amigo Espírito Santo, seja sobre todos aqueles que aqui aguardam a vida de Jesus. E nessa igreja todos dizem amém. Quem disse amém? Aperte a mão do seu irmão e diga assim: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus te abençoe.